Bem, vamos fazer mais um exemplo que vai ter o seguinte objetivo. Nós vamos fazer um programa que vai solicitar ao usuário dois números quaisquer e também vai dar quatro opções para o usuário. Se ele quer fazer a soma dos dois números, se ele quer fazer a subtração entre o primeiro número informado e o segundo, a multiplicação ou a divisão. Então, nós vamos pedir ao usuário os dois números, pedir para ele escolher o tipo de operação a ser feita e depois a gente vai fazer a operação a ser feita e mostrar na tela o resultado dessa operação feita. Então, nós vamos criar um novo projeto. Eu vou assumir que nós vamos usar a biblioteca stdio, ou seja, eu vou usar o printf e o scanf nesse exemplo. E como de praxe, a primeira coisa que nós vamos fazer é incluir no nosso código a biblioteca stdlib.h e a biblioteca que contém as funções printf e scanf, que é a stdio.h. Para esse programa, vão ser essas as duas bibliotecas que nós vamos precisar. Nós vamos criar nossa estrutura principal do nosso programa em C, que é a função main, né? Como de praxe também eu já vou me antecipar aqui e criar o System Pause, tá? E aí a gente precisa iniciar o nosso código imaginando as variáveis que a gente vai precisar. Nós vamos ter que pedir ao usuário dois números. Então, eu vou declarar uma variável float, ou seja, uma variável que vai me permitir armazenar números reais, que eu vou chamar de num1 e num2. Uma para receber o primeiro número, o outro para receber o segundo número. E vou criar uma variável chamada result para receber o resultado da operação que eu vou ter que fazer. O usuário vai escolher, né, se vai ser soma, subtração, multiplicação ou divisão, e aí o resultado dessa operação vai para a variável result. Eu vou ter que testar também a opção do usuário, né? Aí eu vou declarar uma variável chamada opção, né, do tipo inteira. Então, eu vou dar algumas opções para o usuário fazer a seleção, e aí, com base nessa opção, o programa vai executar a operação que ele deseja. Então, inicialmente, nós vamos imprimir na tela uma mensagem, né, em que a gente vai pedir para o usuário informar o primeiro número. Por via das dúvidas, para melhorar um pouquinho a apresentação, eu vou dar 2/n para dar um espaço entre o início, a primeira linha do console e a linha que efetivamente eu quero que a mensagem apareça. Na hora que executar esse comando, vai ser impresso, depois de duas linhas, a mensagem informe o primeiro número. E aí eu vou querer capturar esse número. Para capturar o número digitado pelo usuário, eu vou usar o scanf. O scanf me pede que eu informe o tipo de variável que eu espero receber. No nosso caso, eu espero receber uma variável do tipo real, por isso que eu estou colocando aqui o percentual %, e eu tenho que informar o endereço de memória
aonde eu quero guardar essa informação digitada pelo usuário. Como eu criei uma variável num para guardar essa informação dada pelo usuário, para eu ter o endereço de memória dessa variável, eu tenho o i comercial antes do nome aqui no scan. Ao usar i comercial no 1, eu na verdade estou passando para a função scanf o endereço de memória associado à variável 1. Aí, beleza. Neste momento, o usuário já vai ter informado o primeiro número. Agora eu vou pedir para ele informar o segundo número. Aí eu vou mudar a minha mensagem e vou mudar também aonde eu vou armazenar. Como eu criei uma variável num2 para guardar o segundo número, eu vou usar essa variável para receber o segundo número fornecido pelo usuário. Muito bem. Então, já pedi ao usuário os dois números. Agora, o que eu vou fazer é passar as opções para ele. Então, eu vou usar o printf. Vou dar um Ctrl C aqui, né? Vou mandar pular duas linhas e vou falar escolha a sua opção. Escolha, eu vou colocar para ser mais explícito o número de sua opção. De sua opção. E aí eu vou dar as opções para ele. Vou copiar aqui para facilitar, né? A primeira opção, vou saltar 3 espaços por opção 1, soma dos dois números. Aí eu vou pedir para pular uma linha. Vou ter que também pedir para pular duas linhas aqui, ó, para ficar espaçadinho. Aí agora eu vou copiar isso aqui. São 4 opções. Vou colocar as 4 aqui. A primeira opção é a soma. A segunda opção é a diferença entre o primeiro e o segundo número. Tirar o acento, né? A outra opção é a multiplicação dos dois números. E a opção 3, tem que botar o número aqui, né? E a opção 4 é a divisão do primeiro pelo segundo número. Vou pular duas linhas e aí eu vou dar um printf para o usuário escolher a opção dele. Opção, dois pontos, vou ficar esperando ele informar a opção. E por último, vou usar um scanf. O meu scanf agora vai pegar um número inteiro, por isso percentual D, e aí a opção que o usuário me informar, eu vou armazenar na variável opção que eu criei para essa situação. Então, neste momento, eu só imprimi mensagens. O primeiro conjunto, eu pedi para o usuário informar o primeiro número e usei o scanf para capturar esse número. A segunda mensagem, eu pedi ao usuário
para informar o segundo número e usei o scanf para capturar. Depois eu vou passar uma lista de opções para o usuário, para ele escolher uma. E aí eu vou fazer a escolha da opção dada pelo usuário. Neste momento, a gente já tem o primeiro e o segundo número e o usuário já informou para a gente qual a opção que ele deseja realizar. E aí eu vou ter que testar a opção para escolher o que eu vou fazer. A primeira opção é se opção for igual a 1. Neste caso, né, se a opção for igual a 1, o usuário quer fazer a soma dos dois números. Tá? Então, nós vamos fazer, né, pegar a variável result, que eu criei para receber o resultado da operação. Né? Então, vou fazer o result e receber o primeiro número mais o segundo número. E aí eu vou ter que imprimir na tela o resultado da operação. Então, vou copiar um printf aqui para facilitar a minha vida. E aí eu vou imprimir a mensagem. Vou pôr uma mensagem assim, soma, dois pontos. Eu vou mostrar o primeiro número mais o segundo número igual ao resultado da soma. Em vez de pôr dois pontos, eu posso fazer isso aqui, ó. Botar uma setinha simplesinha aqui. Aí tem que apagar essa opção. E aí eu vou, essa mensagem, eu vou pular duas linhas antes e vou pular duas linhas depois. E aí eu vou ter que mostrar o num1, o num2 e o result. Então, se ele escolher a opção 1, eu vou imprimir na tela soma, a setinha. Aí aqui nessa posição eu estou avisando que vai ser impresso na tela um número real. Qual o número real? O que está armazenado na variável num. Depois vai ser impresso um espaço mais espaço, e aí vai ser impresso na tela outro número real. Esse é o segundo número real, então o que vai ser impresso nessa posição do texto é o que está na variável num2. Depois eu vou ter um espaço, um igual e uma outra variável real, que vai receber o valor que está lá em result. Então, a minha opção 1, ela está pronta. Aí agora eu vou fazer o código para a opção 2, tá? Eu tenho um if, aí eu vou fazer um else, else if. Aí agora o que eu vou fazer? Eu vou ver se a opção é a 2, tá? Se a opção é 2, conforme nós convencionamos, a operação vai ser o quê? O primeiro número menos o segundo. E aí a gente vai imprimir na tela a diferença. A única coisa que vai mudar aqui agora é a mensagem aqui, que é um número menos a outra. E aí está pronto a segunda opção. Aí a gente vai ter que imprimir a terceira opção do usuário. A terceira opção, né? Se a opção for igual a 3, a gente quer imprimir a multiplicação. Então, o result vai ser um número vezes o outro. O vezes aqui no C é o asterisco. E aí a gente vai escrever aqui multiplicação. A gente vai pôr um asterisco aqui na mensagem. E aí
o result já vai imprimir para a gente. A gente agora tem a opção 4. Vou pôr um outro else if aqui, é igual a 4. Se a opção for 4, eu vou fazer a divisão do primeiro pelo segundo número. Aí eu vou imprimir na tela divisão, né? A divisão já vai ter sido feita, só vou mudar a mensagem aqui e aí tá pronto. E por último, eu só vou me garantir que se o usuário digitar alguma coisa que não seja 1, 2, 3 ou 4, eu mostro para ele uma mensagem de opção inválida. Tá? Eu vou pular duas linhas e vou pular opção inválida. Vou mandar pular duas linhas. Aqui eu não tenho que imprimir valor nenhum na mensagem. E deixa eu apagar aqui. E aí o nosso programa vai estar prontinho. Então o nosso programa está fazendo, depois de pedir a mensagem, a gente está fazendo testes sucessivos para ver o que o usuário digitou. Se ele digitou a opção 1, eu sei que ele quer fazer a soma. O result, a variável que eu criei, vai receber o resultado da soma e vou mandar imprimir na tela uma mensagem customizada para a soma. Se a minha opção for 2, eu sei que eu quero fazer uma subtração. Né? A minha operação result vai receber a diferença dos dois números, eu vou imprimir na tela a mensagem referente à diferença. Se o usuário escolher 3, eu sei que ele quer fazer a multiplicação. Então eu vou fazer a multiplicação, né? Vou imprimir na tela a mensagem referente à multiplicação. Depois, a última opção é se for 4, eu sei que ele quer fazer a divisão. Se ele quer fazer a divisão, eu vou usar fazer a divisão, vou mostrar a mensagem. E por último, se ele não escolher 1, se ele não escolher 2, se ele não escolher 3, se ele não escolher 4, ele não informou uma opção válida. Eu vou imprimir uma mensagem na tela. Ok? Então, nós vamos salvar o nosso programa. Eu vou salvar ele, por exemplo, como exemplo 7. Vou pôr exemplo opção. Vou salvar, vou compilar para ver se não tem erro. Aparentemente não tem nenhum erro de sintaxe. Vamos testar. Ele pede para eu informar um número, vou informar o número 1, vou informar o número 1 também como segundo número, ele vai me pedir a opção. A opção está meio estranha aqui, porque provavelmente eu coloquei na minha mensagem lá o C cedilha e o tio. Eu vou escolher a opção de soma. Aí ele vai imprimir para mim na tela, né? Eu não fiz máscara nenhuma, eu declarei os números como float, mas ele imprimiu a mensagem que eu pedi. O primeiro número, que é 1, mais o segundo número, que é 1, igual a 2. Beleza. Então a única coisa que eu vou fazer aqui é corrigir essa opção aqui para ficar menos problemática na hora de mostrar na tela. Vou compilar de novo. Vamos testar agora para diferença. Eu vou pôr o primeiro número igual a 2, o segundo igual a 1. Vou escolher a opção 2, que é a diferença, e está aí. Ele pegou o primeiro número, o segundo número e fez a diferença dele. Aí agora vamos rodar mais uma vez. Vamos pôr o número 2,
A opção de 3 é a multiplicação, está ali 2 vezes 2 igual a 4, conforme a gente tinha solicitado. E por último, eu vou executar o meu programa, né? Vou pôr 4, vou pôr 2, né? E vou pôr a opção de divisão. 4 dividido por 2 igual a 2. Então, aqui a gente tem mais um exemplo para o uso do if, né? Para a gente tomar decisões, testar opções, informações, de forma a selecionar para cada uma das ocorrências que a gente espera alguma sequência de execução específica para ela. Com isso, eu vou encerrar essa aula por aqui.